Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. O jogo mais perigoso do universo é governar fundamentado em oráculos. Não nos consideramos nem sábios nem valentes o bastante para participar desse jogo. As medidas pormenorizadas aqui para a regulamentação de questões secundárias é o mais perto que nos atrevemos a chegar das raias do governo. Para nossos fins, tomamos emprestado uma definição das Bene Gesserit e pensamos nos diversos planetas como patrimônios genéticos, fontes de ensinamentos e de educadores, fontes de tudo que é possível. Nosso objetivo não é governar, e sim aproveitar esses patrimônios genéticos, aprender e nos libertar de todas as restrições impostas pela dependência e pelo governo. Orgia como instrumento da arte de governar. Terceiro capítulo. A Guilda do Piloto. Saudações, Framing, aqui Pascoal Naib. E aqui Hildon Oliver, e que desidratem as computações de Zabulon. E aí galera, aqui é Júlia e bora lá para mais um capítulo. Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo! Você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Que felicidade estarmos iniciando mais um DunaCast e fico mais feliz ainda com as pessoas que aparecem aqui no nosso site para trocar umas ideias e beber um cafezinho Frame preparado com todo carinho e saliva. Mas vamos começar chamando ele, o ser que tem olhinhos que movem-se bruscamente quando confinado num espaço fechado. Ele que segue fielmente o terceiro capítulo do livro A Guilda do Piloto e usa a orgia como instrumento e arte de governar. Que delícia. Oliver. Rapaz, com essa apresentação deliciosa, eu vou ficar nu e me bisuntar de óleo e especiarias para gravar esse episódio maravilhoso. Boa noite a todos. Júlia, desculpe, mas foi inevitável. Pascoal ativou a orgia do navegador. Olha só, temos a honra de receber novamente para mais um episódio do DunaCast ela, estudante e aprendiz do maior planetólogo que Arrakis já teve, Liet Kynes, e que recentemente, Hildon, visitou e implantou estações de experimentação botânica num planeta irmão de Arrakis chamado Salvador, Bahia. Pertinho da gente aqui. Pertinho da gente. Julia Mersinger. Rapaz. Ai, meu Deus, o Pascoal tá inspirado hoje, né? Meu Deus. Júlia, eu vou te falar, nessa segunda temporada, o Pascoal, ele fica estoqueando a gente, né? Tudo que eu faço. E estoqueando todos os convidados. E ele faz um tratado, assim, de abertura pra chamar o convidado. Só pode, Pascoal, não é possível, cara. Isso não saiu agora, não. O Pascoal tá de olho, né? Em todo mundo. Tá assim. Eu não sabia nem que tu tava em Salvador, Júlio, pertinho da gente. Então, eu fui faz um tempinho já, mas as estações lá foram um sucesso. Olha aí. Tem que fazer análise das dunas cearenses venha também. Por aqui que a gente mostra o rolê aqui de Fortaleza, né? Inclusive a gente já tá conversando na participação passada com Vitória, que é daqui do Ceará também, da gente fazer esse grande encontro Framing. Vai ser muito bacana se a gente conseguir fazer um dia, né, de todo mundo se unir. Já pensou? Se tiver, eu vou, hein? Aí sim, me chama que eu vou. Casa de praia aqui só com os fãs de Duna pra gente curtir.
E eu estarei Nossa. de Fade Halta, de Exato. cosplay de Sting. Eu acho que, eu Necessário. acho que agora. Será? A Júlia, não quero mais. Eu acho que agora sai esse encontro. Depois. Vai ter patrocínio dessa casa agora, né, Pascoal? Mas, antes de iniciarmos a análise desse capítulo 9, precisamos fazer uma breve recapitulação do capítulo 8, Santa Ália da Faca, onde tivemos a oportunidade de ver Ália, a estranha, a espirituosa, a vulgar, a Maior. cruel, a meretriz virgem. Pascoal adora. Cara, Olha. acho que esse capítulo, principalmente, vou falar a mesma coisa que eu falei no episódio passado. Como é gratificante ouvir Ália, né? Ter essa voz, porque a gente passa o tempo inteiro, principalmente no primeiro livro, tendo apenas alguns relances de Ália, quando ela surge daquela forma gigantesca, e até agora a gente realmente não tinha algo focado nela. E como é importante, é gostoso, é agradável e engrandece demais a gente ouvir a voz de Ália, né? A gente fala tanto sobre voz em Duna, né? Como a voz é importante, como a voz é dominadora, como a voz é a palavra. Essa personagem, com toda essa força dela, ter a sua voz representada nesse Júlia, capítulo, pra mim é tudo, O que é sabe? que você acha? Só para dar uma relembrada, a gente até nesse último episódio, a gente viu lá que a Ália estava na tensão com, no caso, a castidade, né? Com a tensão com o tesão, né? Porque ela tava, o corpo dela... Querendo transar. A Ália tá querendo transar. Jovem. É, jovenzinha, né? Esses adolescentes. Isso, né? E aí, inclusive, a gente até descobriu, isso aí foi um... Acho que deve ter sido um furo jornalístico meu, que a Rita Lee, quando ela fez aquela música, né, que tal nós dois numa banheira de espuma, foi exatamente lendo o capítulo 8 de Messias de Duna, que a Ália está lá. De melange e numa banheira de espuma. E numa banheira de espuma. Mas eu queria, só para a gente passar logo também para o capítulo 9, algumas coisas importantes nesse capítulo 8. A gente viu lá essa questão, essa tensão. E eu achei interessante que o Hildo falou no episódio passado, que na realidade essa tensão não era algo que ela não pudesse satisfazer, né, Júlia? Assim, a Ália, a qualquer momento, ela poderia ter quem ela quisesse, não tinha esse problema da moralidade do Império, né? Ela era Frame, né? Então ela não tem a necessidade dela, ela poderia, porque ela não queria, né? Primeiro ponto, né? Uma outra situação é que ela lá no treinamento, nua, né, com aquele, praticamente um anti-eu, como ela fala, um robô que ela estava lutando, ela conseguiu 11 luzes, vamos dizer que 11 níveis, ela conseguiu atingir 11 níveis e o Paul só conseguiu 10, viu? E ela quase consegue o 12, hein? Ela quase consegue o 12, então não é uma pessoa qualquer. E a gente vê aí também, tava o Paul e Stilgar, né, flagraram ela nua, e a gente viu que o Stilgar mostrou novamente ser aquele velho Naib, né? Aquele velho Naib. Porque ele fala, né? Que por amar os dois, ele estava atento aos desejos da carne da Ália, né? E ele fala para o Paul, né? Você tá cego, não tá vendo que ela está precisando de um homem, mas quando ela fala precisando de um homem, até depois ele fala, né? Tanto um homem precisando de uma mulher, como uma mulher precisando de um homem. Ele é chefe de tribo, ele sabe... Quando... Até porque os Fremen não têm esses pudores, esses tabus, né, da sociedade como um todo, isso. Né? Quando ele fala isso, não é aquele tiozão de essa menina tá precisando transar. Isso. É mais assim, olha, o corpo precisa disso, o corpo clama por isso, né? Tanto o corpo masculino quanto o feminino. Isso. E é nesse aspecto, né? A Ália, é como a gente fala, como eu até falei no episódio passado. Não tem porquê a Ália não se entregar a esses desejos. Só que existe algo que tá incomodando a Ália, né? Não é apenas o desejo carnal, tem algo por trás, né? Isso. E a gente vê também que essa visita de Paul e Stilgar foi uma sugestão de Írula. E a Ália desconfia por que a Írula tá mandando o Paul pra lá, nesse exato momento em que ela tá nua, treinando. A gente já sabe que a Reverenda Madre quer que os dois comecem um namorico, né? Querem que haja incesto para poder manter a liagem. A Madre é um ser humano muito escuro. Nossa. E a gente vê também que a Ália tem uma visão, ela tem uma pessoa, um homem perto dela, e ela não sabe quem é.
A gente está ainda na dor. E não é confortável. Não é confortável. A gente fica pensando se é o Gola, que chegou agora, né? O Hate, o Momoa. Ou se não... Gola não é. A gente já tira que não é, porque você não vai ficar desconfortável com o Momoa desejando. Momoa chega... claramente não é, né? Porque... o Momoa. Oi. O Momoa. Porra. Chegando pronto. assim, pertinho do seu cangote. Arrepiando. Eu só imaginar já tá arrepiado. Para finalizar o capítulo, é que o Stilgar, na conversa final, que eles não conseguem saber o que é que os inimigos estão fazendo, os conspiradores, e aí o Stilgar percebe que seus dois ídolos têm limites no poder da presciência, né? A gente termina o capítulo com essa situação. Termina o Stilgar. Vocês servem pra quê então, porra? Só, finalizando aqui a nossa retrospectiva, e vamos partir para a análise do capítulo 9. Porém, precisamos ir para o nosso quadro semanal de informações do universo de Duna. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon. Opa! Vamos para as novidades. É o que o pessoal quer saber. As fofoquinhas do bem. Porque as outras fofocas só pagando o Gold Master Blast pra gente fazer o fofoca com... Como é? O melange, né? Fofoca com melange. Fofocas com melange. Isso aí é outro quadro futuro. E o Hildon já está aí. Já tô preparando, tô planejando. Mas assim, acho que é legal a gente até pegar esse gancho, né? Porque nós tivemos o nosso hiato em julho, principalmente, por questões de saúde, né, Pascoal? Mas voltamos reformulados, voltamos de casa nova e voltamos com um apoio novo, né? Agora a gente tá com a campanha recorrente junto ao Catarse. Isso. E, cara, que felicidade que foi só a gente voltar, as pessoas estão entendendo, né? Como é difícil mas a gente faz porque a gente ama, mas realmente também é muito difícil. E a galera abraçando, e a gente já tem apoiador novo, Pascoal, é isso mesmo? A gente já tem apoiador novo, a gente estava com 3 apoiadores, agora já é o 4º. E assim, olha que eu nem ainda divulguei ainda mesmo no DunaCast, no Twitter, não vou fazer um vídeo. Divulgue. Vou divulgar. A gente está aqui só no apoio via DunaCast, via o podcast. Mas a gente já estava com o Daniel Bar, a gente Fernando Sarmento, o Jason Ebert, e agora a gente tem a Caroline Leal. Olha dando esse apoio, tá? Sim. Caroline Leal, muito obrigado, querida. Você não tem noção quanto é importante essa ajuda, né? Com certeza. E fiquem à vontade todos também para contribuir e ajudar o valor que você puder. De 5 a 100 reais, né? A gente tem lá várias opções, 5, 10, 20, 30, 50 e 100. E cada uma das assinaturas tem as suas recompensas, tem participação. Até aqui, o Rildo pode até fazer um comercial para algum você investimento. Que pede, eu faço a impostação vocal necessária para você. Só apoiar aqui, só vem, que a gente tá aqui feliz fazendo esse trabalho que a gente faz com muito amor, gente. Muito obrigado por acreditarem no trabalho da gente, nesse trabalho do Pascoal que vem desenvolvendo essa unidade do fandom de Duna. É um cara que acreditou, né? Eu gosto sempre de deixar bastante claro que foi um cara que sempre acreditou, sempre fomentou, sempre unificou, trouxe pessoas de todos os ramos para falar sobre Duna, trouxe pessoas que só falavam de ficção científica, né? Então, Pascoal, primeiramente, muito obrigado para vocês todos que acreditam no sonho do Pascoal e que eu também faço parte agora. Obrigado, gente. O Hildon faz parte essencial, gente. Assim, ele tá me babando aqui, mas eu não sei. Quem ajudou, quem faz a edição, quem dá as ideias, quem coloca toda a questão de som, sempre foi o Hildon. E aí, assim, a questão da identidade do DunaCast é algo que é o trabalho dele magnífico. E não é porque é com o DunaCast, eu ouço outros podcasts, a qualidade que ele faz com que o nosso programa tenha é incrível. E aí, exatamente, a gente precisa ajudar o nosso podcast também. Ele precisa pagar as contas dele. E a gente precisa conversar bastante e cada vez mais sobre os universos.
E tá Fora se os projetos, aproximando. né, Pascoal? Fora A os gente, projetos, a gente com recebe algumas certeza. mensagens assim de vez em quando. Olha, a gente vê que vocês falam sobre outras coisas durante o episódio, vocês fazem alguns links. Seria legal ouvir vocês falando sobre outras coisas, mas para isso Sim, acontecer depende dos apoios. exato. A gente precisa desse apoio e aí, É, como o Hildo falou, a partir disso aí a gente vai fazendo várias coisas. Uma possibilidade, Hildo, que vai acontecer. Aí eu já emendo com a novidade, legal, tá? legal, legal. A gente tem aí novidades sobre o seriado Opa! do universo de Duna. Esse seriado ele vai ser baseado totalmente na ordem feminina Bene Gesserit, tá? Ô, cara, tomara que não entre nos cancelamentos malucos da Warner, né, cara? Isso. Não, Como- muito provável que não, Hildo, porque Por favor. Duna acabou criando muita moral. Porque, assim, Ah, um filme que enfrentou todo tipo de pandemia, de vazamento de filme, de tudo mais, conseguiu 6 Oscars. Então, assim, muito é o forte, queridinho. né? Há quanto tempo a Warner tinha 6 Oscars, assim, de Vai um fazer filme? tempo, viu? Se a gente parar pra pensar, fazia tempo. E Exatamente. fora ter uma franquia extremamente consolidada, né? Porque se acreditar na franquia como um todo, Isso. cara, tem muita coisa por vir. E com essa quebrada, né, da história, a gente sabe muito bem, a gente viu isso em Senhor dos Anéis, né? Exato. Que no seu primeiro filme, acho que ganha 2 ou 3 Oscars, no segundo Isso. ganha 4, alguma coisa. E no último ele empata com os 2 maiores vencedores de Oscars da história, que é o Ben-Hur e o Titanic. O Titanic não, o Ben-Hur, e o Titanic, verdade. Isso. E o Titanic anos depois. Aí o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei, ele empata levando 11 estatuetas, né? Então, Exatamente. quem sabe o que pode acontecer nessa parte 2, né, Pascoal? Não. E aí pronto, essa parte 2, aí só pra gente finalizar, e eu já entro aí no filme também. O seriado tá confirmado agora já. Procura de elenco, viu? Já tá, a galera já tá, iniciou a escolha do elenco. Então, assim, já tá pra frente. Não tem como parar. Será que teremos um vislumbre da série da sua personagem favorita? A Gaius Brothers. Ah, é verdade. Morre. Olha, eu acho, inclusive, Hildo, que a gente viu que existiu alguns vazamentos aí, porque a gente sabe que Duna está sendo gravado agora, o filme Duna está sendo gravado, e uma das coisas que a gente pensava que era lá na Itália, uma das gravações na Itália, a gente imaginava que seria da Casa Imperial, e aí a gente, com informantes italianos... Cara, o Pascoal mandou a mulher dele pra Itália. Gente, Olha, parabéns. quase... Mandou a mulher dele pra Itália pra dizer assim, ó, moço, você vai vai participar de um congresso? Passa ali no setor X pra saber o que tá sendo gravado lá, por favor. E recebemos notícias invade lá, vai ser presa, mas é tudo pelo fandom. Tudo pelo fandom. Mas lá eles viram várias mulheres com roupas pretas, então indica Então, que... quer dizer que já pode ser alguma coisa relacionada também ao universo da série. Cara, vai ser, porque assim, com certeza o vilão Que vai fantástico. dar uma esticada. Porque assim, a segunda parte do filme não necessariamente tem Bene Gesserit. A gente vê aqui, vai ser só frame. Isso. No livro é só os frames. No livro, a Bene Gesserit que nós temos é a Jéssica. E depois a Alia naquelas, né? Isso. E a Reverenda Mads dos frames que aparece depois. Mas a Ordem Bene Gesserit não aparece. Então a gente já tá vendo aqui que com certeza vai ter mais cenas delas para exatamente isso, para fazer esse chamariz, né? Para fazer esse... Sim. Dizer assim, vai ter uma série sobre isso, as pessoas querem saber, e aí já tá atrás do elenco. A gente já sabe que realmente ela vai ser baseada no livro do Brian Herbert. Então, sendo baseada no livro do Brian Herbert, Hildo, ela vai acontecer logo após o Jihad Luteriano, que é exatamente quando começam as escolas, do Mentat, da Guilda, das... Então, eles vão falar do início da formação da Irmandade Bene Gesserit. Então vai ser bem interessante. Muitos anos antes, né? Muitos anos antes, então vai ser uma coisa bem interessante. O diretor é o cara que você gosta, que é o cara que fez Chernobyl. Que é Nossa, fantástico. E o Villeneuve, ele é produtor, né? Ele é produtor. Ele iria tá envolvido. Ele iria gravar o primeiro episódio, mas a demanda do filme Duna consumiu o tempo dele. Mas com essas informações, quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe ele aparece aí quando der um respirozinho pra fazer. De repente, assim, o primeiro episódio não é dirigido pelo Villeneuve, mas tem 2 cenas que ele dirigiu.
Olha aí. Não, vai ser isso, porque o Villeneuve ele não vai largar, porque ele criou a estética. E ele ama, né, cara? Ele ama o universo de Duna, né? Ele acreditou, a Warner não acreditava, ele acreditou, então ele, tipo assim, ele passou na cara da Warner com 6 Oscars, que pode agora... O capital diretor que ele adquiriu com as suas últimas obras, seus últimos trabalhos, né? Warner, acredita, cara, acredita que vai dar certo, e tá aí a apresentação. Pascoal, eu queria também aproveitar o teu gancho, esse link, falando do fanfiqueiro, né, o Brian Herbert. Não, bichinho. O fanfic do caralho. Gente, pra quem não lembra, em 2020, aqui no Brasil, foi publicado pela editora Intrínseca a adaptação, né, no caso, o primeiro livro. É o primeiro tomo, né, eles dividiram essa adaptação de quadrinhos em 3 livros. Saiu finalmente, né, Pascoal, o volume 2, e esses roteiros são adaptados pelo próprio Brian, né? O Brian adapta o livro do pai para roteiro de quadrinho. E finalmente a gente tava saindo lá fora também a House of Trades, né, que é a Casa Trades e tal. Mas agora finalmente a gente vai ter a continuação do livro do quadrinho de Duna, adaptado com os roteiros do Brian Herbert e a arte do Hal Allen, né, e a Patrícia Martin, que inclusive são casados, e eles já trabalharam em várias outras propriedades intelectuais, inclusive na Mulher Maravilha. Legal. Né? E eu tô super curioso, vou expor aqui o Pascoal não gosta muito da arte deles, mas eu gosto. Sim, é porque eu tô comparando muita arte. Sim, do House of Trades a arte tá muito foda, cara, é verdade. A casa porque assim, gente, o Brian, ele pegou o livro do pai, e aí, como o Rildo acabou de dizer, roteirizou. Então, aí ele contratou lá os caras pra fazer um estilo diferente do que é o estilo do quadrinho das obras dele. Então, assim, eu acho que ele quis fazer exatamente essa divisão, né? Esse aqui é do mas pai, o Brian, ele não é besta não, né, cara? O que ele faz? Ele se alia com o menino, com o Kevin G. Anderson, né? Que ele faz, ele é acostumado a fazer muita adaptação de universos, de propriedades que já existem, como Star Wars, StarCraft, o Arquivo X, inclusive tem quadrinho que ele adapta também. Isso. Então o Brian, que é um cara da literatura, ele chama um cara que está acostumado a trabalhar com essas adaptações, né? Isso ele mostra a inteligência. E mostra como tá o hype da obra do pai tá em alta, ele precisa também capitalizar até para que as obras dele também sejam adaptadas, né, cara? E outra coisa, Hiro, você que é um expert em quadrinhos, muita gente tem preguiça de ler o livro Duna e começa conhecendo o universo de Duna pelo quadrinho, né? E, assim, eu vendi muito, inclusive, viu, lá na loja. Não é interessante você ter essa outra pegada, porque a pessoa pega aquilo ali, e eu sempre falo que são camadas, né? Quando você vê o filme, dá vontade de saber mais, você vai comprar o livro, você vai comprar os quadrinhos, ou quando você começa pelos quadrinhos, você fala, pô, o livro deve ser legal agora, vou ler o livro. Sim. E aí você vai se aprofundando. Então é legal, muito legal essa questão. Mas, passando agora pro filme, né, já que o Brian tá em todas, né, no filme ele tá, viu, como um dos roteiristas também do filme, tá lá dando apoio. Mas tá aproveitando dele. Senhorzinho já, deixa o bichinho. Deixa o bichinho, né? O Brian Herbert. Deixa ele ganhar o dinheirinho dele, cara. Certo, eu também faria igual. É o pior. Eu também. Pelo menos o Brian Herbert tá com 75 anos. Tá vendo? Olha, cara. Cara, ele é velhinho, já tá. Ele já tá com 75 anos. Finalmente, acho que ele deve estar realmente ganhando dinheiro, porque quando se envolve cinema, né, as cifras se tornam absurdas, né? Sim, então deve estar finalmente ganhando dinheiro com isso e também dando esse aspecto, né, da expansão da obra dele também, apesar de eu não considerar ele eu acho que quando eu li o Brian muito novo, eu fui muito cruel com ele. Eu quero ler ele agora mais velho. Você é cruel. Cara, eu vou fazer depois uma leitura coletiva, olha aí, ó. Bacana. Uma coisa que de primeira mão aqui no DunaCast. Vou fazer uma leitura coletiva, começando pela Casa Trades. Né? Eu quero participar para a gente poder gravar podcast sobre a Casa Trades, que a Casa Trades é um material que me deixa curioso. E é legal, é uma coisa bem leve, legal, eu já não sei, né? Eu fiquei com o coração... Sabe quando você fica com o coração quentinho, quando você vai lendo assim?
Quando você vê quando a grana cai na Stilgar, conta, quando um boleto é pago, é assim que eu me sinto. pronto, é isso aí. Quando você vê o Stilgar novinho, 15 Ah, cara, aninhos. que legal, que Quando legal. você Quero vê ver. o. Cara, é legal você ver. É. Quando vê o Duke Leto com 15 anos, igual o Cara, eu não vou Paul. longe não, bicho. Uma das minhas séries de sci-fi favoritas é o Battlestar Galactica, né? Sim, eu E, também acho. É bicho, perfeito, perfeito. fui ver aquele Páprica, né? Ah, Não é o tempero, gente. Fui ver o Páprica porque eu queria ver a galera novinha, bicho. Eu queria ver o passado desse universo. Fui amarradão e foda-se. cara, e tu vai ver isso, é legal. E tem coisas legais, assim, porque o pessoal pega Legal. pesado. Agora, porque é muito livro, realmente o Brian escreve muito. Ele E é aí bem talvez prolífico, tenha né? não tem como ser a qualidade do Frank, mas tá lá, tá a essência, então vale a pena. Mas só pra Bacana. gente falar do filme, aí acho que é a nossa última informação de hoje, o ator Stephen McHillen, o cara que faz o Tufi Howard, tá? Uhum. Ele deu uma entrevista recente aí, que ele é ex-aluno lá da Escola de Artes da Carolina do Norte. Aí a galera, claro, né, perguntou sobre Duna, só que ele não pode, né, tá em segredo, não pode falar as Isso. coisas, Gravando, né? mas ele falou o seguinte, mandou um e-mail para lá e disse: posso dizer que os 6 Oscars que Duna recebeu não tornam a parte 2 menos desafiadora, mas é maravilhoso ver o elenco e a equipe que retornam novamente e é realmente prazeroso conhecer os novos atores, né? Fui abençoado por trabalhar com diretores brilhantes em todos os meus projetos anteriores. Aí ele fala especificamente do Denis Villeneuve. Denis Villeneuve é um gênio liderando um elenco e equipe internacional. Agora preste atenção, Rio, ele vai comparar aqui Duna Parte 2 com 2 filmes. Ele fala: a natureza espiritual e o escopo épico disso, de Duna Parte 2, me lembram filmes como Ben-Hur e Os 10 Mandamentos. Eita, é um épico Olha aí, mesmo, cara. cara. O épico em sua essência máxima, né? Essência massa, até de grandeza, né, de você ver Cara, lá. Ben-Hur pra mim é um dos maiores épicos já filmados, bicho. Cara, e aí, Rio, muita gente que tentou assistir Duna em casa, não foi assistir Duna no cinema, e aí a gente compreende os riscos de Covid e tudo mais. Cara, que experiência A experiência não é no legal, cinema, cara, a Eu, experiência em casa não é tão. Não é, cara. eu Vocês posso vão. falar com propriedade, eu não vi no cinema, gente, por conta de trabalho, né? Pois é, E cara, porque não eu ainda é. tava meio temeroso ainda com conta da Covid e tal, mas eu ia, né? Isso, Só que aí o que isso. aconteceu? Fiquei realmente doente, não assisti. Mas E agora. não é a mesma coisa. Não é. Tu vai ver, Rio. Tu vai ficar do meu lado, pegando na minha mão. Ah, vou chorar, bicho. Nós dois chorando, assim, de mão dadas e assistindo o filme. É bacana. A Sandra vai ficar com ciúme, mas ela vai perdoar. Ela vai entender Ela que é por entende. Só porque eu vou estar de feio de ralta, bisuntado de óleo, que besteira, né? Que perigo. Escorregando na poltrona. Escorregando na poltrona. Bacana. São nossas notícias de hoje, nossas Beleza. fofocas do Império, fofocas boas. A fofoca com melange a gente vai trabalhar melhor para poder depois divulgar. Né? Vamos ver aí. Apoie o DunaCast. Divulga o nosso Catarse, nossa campanha de financiamento recorrente, viu, gente? Para que a gente possa expandir os projetos, expandir ideias e expandir a fofoca, quem sabe, né? Fofoca. Então vamos agora analisar o capítulo 9. Opa. Hildo, Júlia, vamos aqui para esse capítulo bem grande, assim, para o Messias de Duna. Excerto gigante também. Bem complexo. Excerto gigante, bem complexo. E aí eu queria, assim, quando você vai ver os excertos, na grande maioria das vezes era Írola, né, falando sobre o Paul. E aqui a gente vê, eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro de ter lido algum excerto do pessoal da guilda. E aqui, pela primeira vez, a gente vê isso e eles estão citando um livro, né? Um livro que é A Orgia
como instrumento da arte de governar, né? Então a gente tinha falado no capítulo anterior da questão da orgia, que ela não era uma questão puramente bacanal, de sexo pelo sexo, era um encontro, né, das almas do tal, de todas a tribo, para uma união. É uma questão espiritual, não é só uma questão sexual. Mas o pessoal da Guilda também tem essa questão, né? O que é que você acha e vocês acham disso, tanto Júlia como o Rio? Cara, é interessante porque faz justamente links também com a cultura romana, né? Onde existia os próprios rituais a Baco, né? A Dionísio, né? No caso, greco-romana e tal. Que mostra que esses momentos desses encontros, dessas reuniões, essas entregas aos desejos e ao corpo, não falam só sobre entregas de desejo ao corpo, também se fala muito sobre política, né? Durante esse processo em que os poderosos de Roma, eles estavam entregues aos seus corpos e à sua lascividade, também estavam entregues às maquinações, né, políticas, às maquinações governamentais e tal. E esses links eu acho muito interessantes porque você evolui, né? Evolui não simplesmente quando se lê a luxúria, o bacanal, né? A orgia, né? Só que essa orgia ela é muito maior. Ela não se fala apenas de carne. E é mais uma vez o Frank Herbert mostrando pra gente que a carne, né, os desejos lascivos do corpo, eles são comuns, eles precisam ser entendidos como comuns. E eles fazem parte da sociedade como um todo. É o que tá por trás do desenvolvimento dessas lascividades que trazem as problemáticas, né? É se utilizar os desejos carnais para se criar coisas muito mais complicadas e complexas, né? Eu acho interessante Perfeito. também o Frank Herbert trazer todo esse conceito de orgia, porque vai contra o que a gente como sociedade, naquela época mais do que agora, mas ainda a gente tem essa mentalidade em torno do sexo, provavelmente mais por religião, que acabou se entranhando na nossa sociedade. E ele tenta trazer como outras visões, sabe? Então eu acho muito interessante de uma forma assim, de tirar o sexo como uma coisa nojenta, uma coisa, sabe? Isso. Uma coisa pra, sabe, deixar escondido, sabe? Sexo é uma coisa natural, é uma coisa, sabe, humana. E esse livro, né, traz tudo que é humano, e sexo não podia, acho que tá de fora, a sexualidade, toda essa parte eu acho muito legal. Eu acho que Júlia até traz o humano, né? É mais uma vez a gente trazendo por que tem determinadas personagens em Duna, no universo de Duna, que o pessoal critica muito, né? Eu não gosto disso, eu não gosto de fulano. E eu gosto desses personagens justamente que são humanos, porque o primeiro livro de Duna, ele é um livro bem burocrático, isso é fato. Só que ele se trata sobre dores e emoções humanas o tempo inteiro. No Messias de Duna, pra mim é incrível como ele evolui todas essas dores de forma muito mais dinâmica, porque ele não precisa mais apresentar o cenário tá instituído. E ele precisa mostrar as dores humanas, os desejos humanos. E é importante que, poxa, o Frank Herbert, há anos atrás, trabalhando sobre isso, e a gente ainda tem esses tabus. Ele deixando claro, gente, o sexo não é o problema. É o que é feito no ambiente que é o problema, sabe? São essas maquinações por trás, utilizando isso. O sexo não, o sexo é algo que a gente precisa entender. E parar de fazer, como Júlia foi perfeita, dizer assim, essa culpa cristã, a gente carrega muita culpa cristã. E enquanto a gente carregar esse processo de culpa, a gente vai enxergar pecado em tudo. E vai deixar de ver o pecado onde ele realmente tá, sabe? Historicamente, o Hildo falou muito bem, essa questão do cristianismo, quando ele chega ao poder, né? Existe a necessidade de converter as pessoas ditas pagãs, né? Ditas pessoas que não acreditavam naquela nova mensagem. Então, tudo aquilo que era colocado por eles como uma forma de ritual ou religioso, ele acaba sendo condenado, acaba sendo demoníaco. Então, todas as figuras pagãs, elas começam a ser colocadas como figuras para os cristãos como demoníacos, como o bode, né, como o Pan, como várias situações que fazia com que o cristianismo começasse a fazer com que essas coisas não fossem para frente, tanto que se acabou, né? Ninguém mais hoje em dia faz essa... Sim. É interessante,
é interessante trazer isso, Pascoal, porque esse capítulo ele começar com, deixando explícito, né, a orgia, Sim. né? Por quê? Porque ele tá linkando o fundamentalismo religioso o tempo inteiro. E ele tá mostrando pra gente Sim. qual a problemática, o que o fundamentalista ele aponta como errado, sabe? Esse capítulo, ele é de uma riqueza, né? Não por ele ser grande, ele sendo um capítulo maior, a gente tem analisado Sim. capítulos bem menores, mas ele é de uma riqueza porque ele vai logo no contraponto. Ele apresenta a luxúria, ele apresenta a orgia para depois apresentar o outro ponto que é muito pior, que é o fundamentalista religioso. É o cara que tá com os seus olhos vendados. O pecado maior não tá quem tá transando, quem tá se entregando a seus desejos carnais. Não, tá quem tá utilizando o poder de outrem, o poder de uma divindade, né? Paul hoje em dia é visto como essa divindade, para maquinações muito mais severas e perigosas. Só para encerrar essa questão da orgia, a gente usando um pouquinho também o que o Frank Herbert falava nas suas obras, que ele fala que a questão da orgia era um sentido de unidade do Sith, né? Que eles... Porque, assim, existia muito respeito pelos antepassados. Os Fremen têm muito essa questão de respeito e manter a sua cultura, a sua religiosidade viva, né? Então, eles faziam que preservavam isso, né? Todas essas questões, tanto dos membros vivos e mortos. E, para isso, eles precisavam ingerir literalmente a água um do outro, né? Porque quando o Fremen morria, a água era novamente colocada para todos eles estarem ali como se fosse uma união também, tanto literal de você beber a água do morto, como você ia para esse ritual, que era essa orgia, e aí você bebia a água do Shai-Hulud, que era considerado o deus deles, né, dos Fremen, e essa água do Shai-Hulud ele fazia o espírito transcender. Então toda a tribo ela estava em união ali, tanto mental, espiritual, como de corpo, né? Então assim, as pessoas sentiam um ao outro, era passado. Então aquele sentimento de unidade, de tribo, era reforçado com essas orgias que não era algo vamos fazer final de semana uma orgia ali. Não, era momentos... E nunca. A gente gostaria, mas não era, né? Não era assim tão importante, né? E isso aí era um outro, acho que dava para dar um Dunaverso. Como será uma intimidade de dois Fremen sem tomar banho, cara? Eu fico imaginando essa... Pô, Pascoal, tu consegue realmente ferrar tudo, né? Não, o banho não é o pior dos problemas. O problema é a areia, gente. A areia. Complicado. Como é que isso aí... Complicado. Porque eu tava no espiritual e estraguei agora com essa visão do terror. Mas olha só, a gente saiu do excerto e aí a gente vai para um capítulo onde, de cara, a gente já vê o embaixador, né, o representante da guilda e um navegador, que é o Edric. Ele foi lá para Arrax, né, para poder ficar lá. Ele estava numa conversa com o Paul. E aí, Júlia e Hilda, muito diferente daquela conversa primeira, quando o Paul recebeu ele no seu salão principal, com todos os seus guardas, toda aquela pompa, ele trazendo o Gola para dar de presente. Aqui ele está num compartimento mais íntimo, né, com o Paul, e eles começam a falar. E aqui o Paul não é bobo, e o local em que o navegador está é um local mais confinado, né? E a gente viu que é uma fraqueza dos navegadores ficarem em locais muito apertados, que eles ficam lá meio angustiados, porque eles não conseguem, né? Por isso que eu até citei os olhinhos que ficavam nervosos, né? Mas eles começam uma conversa, um bate-papo muito interessante, e o Edric começa como se ele conhecesse o Paul há muito tempo. Foi ali que teu pai morreu, né? E aí eles começam uma conversa sobre a questão da presciência, né? Eles começam a conversar e chega um determinado momento em que Paul e o navegador da guilda, que muito provavelmente é a primeira vez que o Paul vê tão de perto assim um navegador da guilda, que não é todo mundo que tem esse privilégio, né? Aquele ser lá que parece um peixe anfíbio, mas ao mesmo tempo a conversa vai rolando e a gente nota que eles são muito parecidos, né? De uma certa forma eles são seres
mais evoluídos do que os outros que estão ali perto dele. O que é que vocês acham aí? Não, é mais interessante, né, Pascoal, quanto esse embate, que poderia ser extremamente desconfortável, ele flui, né? Eu acho que o lance que tu trouxe do como eles são parecidos, entre aspas, né? Dá até entender que o navegador meio que estudou Poe, né? Traz essas informações, traz toda uma carga de... Lógico, a história de Poe já se passaram o quê? 10 anos, né? Desde 12 anos, sim, né? Então, assim, a história de Poe é conhecida, é notória. Só que ele realmente traz um conhecimento, não o conhecimento do pesquisador, mas o conhecimento de alguém que esteve próximo, de alguém... foi ali, né, que teu pai faleceu, não sei o que, o crânio dele tá lá. São coisas que a gente pergunta para pessoas que não são ricas, que não são próximas, e é muito interessante esse joguinho de deixar o Poe confortável, né, e ao mesmo tempo, né, falando sobre a presciência, sabendo nós que ele também sabe, que é uma pessoa que trabalha com informações. A informação vale ouro, a informação é uma moeda riquíssima, né, e tocar nesse assunto, né, e a presciência, sabe? É meio que um recado, é meio que assim, ó, sei da morte do seu pai, sei como foi, e agora que tal se eu falar sobre algo que pode lhe incomodar, sabe? A gente chama de o passivo-agressivo, né? Foi bem passivo-agressivo essa conversa. E eu acho interessante que, de uma forma, assim, o Edric, ele quase se considera, assim, no mesmo nível que o Poe, sabe? Dessa questão de... Pela presciência, por esse dom, ele vai falando assim, e até que o Poe, o Stilgar, ele fica ali agitado, falando, meu Deus, tu vai deixar ele falar isso, não sei o quê, como é que você vai... Só que o Poe fica assim, tipo, não, pode deixar, porque ele tá entretidíssimo com aquilo, porque alguém tem a coragem de falar desse jeito com ele, sabe? Tu falou tudo. Imagina que Poe, a gente já percebeu nos capítulos anteriores que Poe tá de saco cheio, né? Poe tá deixando criar uma religião em volta dele só porque ele tá sem saco. Sabe? Aí de repente ele tá vendo um cara que tá batendo de frente com ele, como a gente falou, né? Tá sendo extremamente passivo-agressivo com Poe. E pra Poe isso é divertido. Desafiando, né? Assim, ele, a inteligência, os próprios pensamentos dele. Ele tá gostando disso. Stilgar já procurando a adaga dele no bolso. Não faça isso. Eu adoro o Stilgar, cara. Eu adoro o Stilgar. Stilgar é ótimo. Mas assim, realmente o Poe tá, digamos, se sentindo solitário ali no topo, entendeu? Então é realmente muito divertido pra ele. E ele não... E ele fica, tipo, tentando adivinhar, assim, o que ele quer, o que ele tá... Porque, né, ele coloca tudo ali de uma forma que vai incomodar o Poe. Então, o Poe entende que ele quer alguma coisa, ele quer cutucar o Poe ali, então... É bem interessante. Só pra lembrar, Euro, que tu falou do Stilgar e começou a rir, um pouquinho antes da conversa, houve uma apresentação de dançarinos faciais, né? Os dançarinos faciais... Eu não consigo nem imaginar esse trem. Eles ficavam fazendo lá as cartas do tarô, né? E em determinado momento, eles fizeram a aparência do Poe, da Shani e do próprio Stilgar. O Stilgar ficou desesperado, com ódio, que não queria aquele negócio fazendo a imagem dele ali, né? A coisa bem... Cara, esse capítulo é muito bom, porque só nos remete... Acho que esses 2 últimos capítulos foram muito bons, porque Stilgar volta, né? A gente tava até reclamando o quanto Stilgar se tornou burocrático, né? E é estranho ver ele nesse lugar. E nesses 2 últimos capítulos, ele... A luz é voltada a ele e mostra que Stilgar sempre esteve ali. Que essas escolhas burocráticas, né, de se tornar um burocrático, é de protecionismo, né? Eu estou protegendo esse filho que eu adotei, esses 2 filhos que eu adotei, e que, além de filhos, são pessoas que eu admiro, são heróis pra mim, né? E esse capítulo eu acho uma delícia ver quanto o Stilgar... Porque o Stilgar somos nós, extremamente incomodados, assim, caralho, tu tá falando assim com o meu rei, por quê, ô desgraçado, eu vou te matar. E o mais legal é que a gente vem conversando já há algum tempo, o quanto o Poe se sente sozinho nessa jornada, né? Então, qualquer coisa que desafie, que traga uma atenção, né? Isso foi com o Gola, né? Poe já sabe que o Gola surgiu pra matar ele. E mesmo assim, né, a carência, né, e o link com o amigo
desperta esse sentimento de curiosidade. Paul está só. A gente tinha até falado alguns capítulos atrás, né, Pascoal, que sim, Paul, ele só se sente abraçado, ele só se sente acalentado, ele só se sente nu de verdade, no capítulo ele tá inclusive nu, com Chani, com mais ninguém. Isso. E esse peso da coroa tá demais pra ele, ele realmente tá procurando esses escapes, essas saídas. Parece que até que ele se permite entrar em determinadas situações pelo simples prazer de se sentir vulnerável, né? Exato. Cara, e outra coisa que eu queria também colocar, assim, pra gente falar só mais um pouquinho sobre o navegador, o Edric, sobre a questão da guilda, né? Como ela funciona no Império de Duna. A gente vê aqui nesse excerto, né, que eles falam, né, que o jogo mais perigoso do universo é governar fundamentado em oráculos. Então, assim, a presciência dos navegadores da guilda, eles não se atrevem a passar de um certo limite, né? Eles até falam assim: não nos consideramos nem sábios nem valentes o bastante para participar desse jogo. E aí eu quero só colocar para a Júlia um texto aqui de Duna, tá? Em que o Paul lá, quase no finalzinho do livro, ele fala um pouco sobre a guilda. Ele fala assim, ó: então pensou na guilda, a força que havia especializado durante tanto tempo que acabara se tornando um parasita, incapaz de existir independentemente da vida da qual se alimentava. Nunca tinham se atrevido a tomar a espada, e agora não havia como tomá-la. Poderiam ter ficado com Arrax quando perceberam o erro que foi se especializar no narcótico de espectro perceptivo extraído do melange e usado pelos navegadores. Poderiam ter feito isso, vivido seus dias de glória e morrido, mas não. Tinham vivido de um momento a outro, torcendo para que os mares onde nadavam produzissem um novo hospedeiro, quando o antigo morresse. Os navegadores da guilda, dotados de uma presciência limitada, haviam tomado a decisão fatal. Escolheram sempre o curso claro e seguro, que levava inevitavelmente à estagnação. Nossa, muito interessante, na verdade, fazer esse paralelo, porque é realmente muito forte, porque realmente eles são isso, né? São como se fossem sanguessugas ali, só esperando pro próximo hospedeirinho para eles pegar, porque eles são totalmente dependentes da especiaria, sabe? Então eles ficam muito à mercê de muita coisa, apesar do poder que eles têm. Se acaba a especiaria, eles não têm mais nada, então eles precisam realmente do Paul, digamos. Porque o Paul tem esse poder, eles precisam de Arrax, eles precisam de quem quer que seja o imperador, mesmo que eles desprezem o jeito de governar do Paul, por exemplo. Eles precisam do Paul, querendo ou não. Júlia, aqui, quando eles começam a falar, o Paul diz diretamente para o navegador: cara, tu me mandou um gola e quer me matar. Sim, deu a real. Ele deu a real, assim. Aí quer dizer assim, cara, tu sabes que eu sou trouxa, eu permiti, sabe? Exato. E aí o cara da guilda fala assim: senhor, como se pode matar um deus? Sim. Aí ele puxa a conversa para um outro nível em que ele, na indireta, nas entrelinhas, o Stigo já percebeu isso, ele está dizendo que o Paul está querendo assumir uma posição perigosa de endeusamento, né, em relação à população. E aí aquela questão, né, Júlia? A religião e a política juntos. Essa é toda a questão, na verdade, da série, né? Essa coisa de religião e política, e eu acho que é interessante até pro Paul meio que acordar pra vida, porque ele vê tudo aquilo e acho que ele tá muito acostumado com tudo aquilo, sabe? Ele tá assim, bilhões morreram por causa de mim, não sei, tipo assim, você não vai fazer nada, você não vai, sabe? Então eu acho interessante até essa ousadia do Edric de fazer essas perguntas pra ele, porque mesmo que o Paul não estivesse ciente daquilo, ele não tava assim questionando, não tava, sabe, ativamente ali, porque a visão que eu tenho é que ele, tipo assim, passou esses 12 anos ali só aceitando tudo, sabe, sendo no trono, mas meio que deixando as coisas irem, porque ele não via muito alternativa, né? Quando o Edric fala, né, que ele tá querendo ser um deus, o Edric também tá dizendo: olha, cara, eu sou uma pessoa evoluída, ele fez mutações,
mas eu não sou um deus, então tu também não é. Então assim, eu sei o que você é tão humano quanto eu, mesmo não parecendo. Cara, é porque isso vai muito até do que Paul teve que se agarrar para sobreviver, né? Paul teve que se abraçar ao que visualizaram sobre ele, né? Do que criaram sobre ele, do que a mãe dele colocou ele nesse caminho. E foi uma forma dele dizer assim, ok, me foi colocado nessa situação e agora eu preciso sobreviver. Então eu vou ter que utilizar esse caminho que me foi colocado à frente. Eu tenho que abraçar, porque eu não quero morrer. Eu não quero que o nome Atreides seja esquecido no tempo e no espaço. Então ele se coloca nessa situação. Ao mesmo tempo que ele se coloca nessa situação, que ele sabia que traria toda essa problemática, toda essa carga, por conta de tudo que ele vive, ele chega no momento assim, agora eu não quero mais. Já meu filho, desculpa. Já tem pessoas venerando o teu nome, já tem pessoas gritando o teu nome nas ruas. Ele até já tem um fundamentalista religioso que ele alimenta diariamente, sabe? E que aparece no capítulo. Então, assim, é meio que assim, cara, você precisa acordar. Porque ou você é um ser humano, ou você é um deus. Os dois não dá. Perfeito. E eu quero só atentar para uma coisa, né? Porque num determinado momento o Paul, ele também vai esticando a conversa, mas também quando ele vai ficando com raiva, né? O Paul, ele diz assim, esse foi até ele fala, o mana, ou manar, né? Que foi me dado, né? Que é até interessante. Tipo o pão dos céus, não, né? No caso... o mana também, o Hildo, é muito em jogo de videogame, tem muito isso do mana, da energia, o poder vindo da divindade, né? Que é muito... Mas assim, é muito cômodo pra ele falar isso, né? Como a gente fala. Foram situações, lógico, que ele abraçou pra poder sobreviver, mas ele abraçou, ele aceitou. Ele não só aceitou, como ele divulgou. Sou Muad'Dib, sou Mardi, sou o escolhido, sou o Chosen One. Então agora, meu filho, você abraça esse negócio aí, não fica assim, eu tô cansado, eu quero ficar pelado enquanto a Shani faz massagem nas minhas pernas. Não, porra. Mas olha só, aí eu quero puxar novamente pro Duna, né? A gente tem que seguir um pouco o que o Paul passou. Lembre-se que Paul tinha 15, 16, 18 anos, ainda é novo, né? Vai passar. Vou passar o pano, mas eu vou passar o pano agora. Eu vou passar o pano para a Jéssica, tá? Porque... Aí sim, aí porque deixa. Olha só o que a Jéssica falou pro Paul, tá? Antes de ele tomar a água da vida, né? Porque ele já estava sendo um líder lá dos Fremen. Os Fremen já chamavam ele de líder. Só que ele não tinha tomado a água da vida ainda, não tinha montado ainda um Shai Hulud, né? Não tinha ainda esse poder. Mas a Jéssica falava assim, Paul sabia que Jéssica temia a relação religiosa entre ele e os Fremen. Não gostava do fato de as pessoas, tanto no Sith quanto no Graben, chamarem Muad'Dib de ele, com um E maiúsculo. E ela andara fazendo perguntas nas tribos, enviando suas saiadinas espiãs, coletando as respostas e remoendo-as em sua mente. Ela citara um provérbio das Bene Gesserit. Quando a religião e a política viajam no mesmo carro, os condutores acreditam que nada é capaz de ficar em seu caminho. Seu movimento torna-se impetuoso, cada vez mais rápido. Deixam de pensar nos obstáculos e esquecem que o precipício só se mostra ao homem em desabalada carreira quando já é tarde demais. Aí ela fala. E ela fala para ele, né? O Paul conversando com ela, o Paul fala: os Fremen têm uma religião simples e prática. Ele disse, Paul. Aí ela fala: nada é simples na religião, ela o advertiu. Mas Paul, visualizando o futuro nublado que ainda parava sobre eles, visto tomado pela raiva, só conseguiu dizer: a religião unifica nossas forças, é nossa mística. E ela fala: você cultiva deliberadamente esse ar, essa bravura, ela investiu. Nunca deixa de doutrinar. Aí ele dá dele, né? Foi assim que você me ensinou. Mas mas ela a gente viu isso perfeitamente. A Jéssica não queria que o Paul casasse com a Írula. Disse: não faça a mesma coisa que o seu pai fez comigo. Case com a Shani. Não tome esse lado da política e religião. Então, assim, cara, ela tem os seus problemas, as suas falhas, mas
Aqui foi uma opção dele, mas também na opção da visão, né? Porque aí também a gente não tem como saber quais são Ele disse que as outras visões eram piores do que essa. Não. Acreditam? Não que não sejam, mas assim, não. Mulher de mas não é que assim, chega, não. Meu Deus, um universo infinito de opções. Não tem como só uma. Não é que isso aqui não é o Doutor Estranho que ele viu zilhares de possibilidades, só uma a gente ganhava. Isso mesmo. Não, eu acho que deveria ter outros caminhos, assim. Por que a Marvel pode e o Frank não pode? Gente, matematicamente, o infinito é infinito, entendeu? Então, vai haver mais de uma. Entende o que eu quero dizer? Vai haver infinitas. Cara, mas se a gente parar pra pensar, Júlia pra mim foi cirúrgica. Acredite. Júlia pra mim foi cirúrgica, sabe por quê? Vamos lá. Paul, ele quando escolhe esse caminho, que é o caminho divino, e ele é divino, ponto. O caminho que salva Paul é um caminho de divindade. Quando ele escolhe esse caminho, tudo leva à guerra, tudo leva a jihad, tudo leva a luta por Paul Atreides, por Muad'Dib. Se Paul tivesse morrido no deserto, sabe o que ia acontecer? Os Harkonnens iam continuar dominando Duna, iam continuar vendendo especiaria, o Padishah ia continuar sendo imperador e acabou. Paul traz, com todas essas escolhas dele, com as escolhas da guerra religiosa, ele traz algo absurdo, algo grandioso, algo que mudou todo o status quo do universo. Exato. Ponto. Isso é fato. Se ele tivesse morrido lá no deserto, acabou. Foi o ego dele, entende? O ego... Não, sabe? Gente, não vou passar pano pra mas é aquela coisa olha de, só. Não vamos deixar a casa morrer, não sei. Não, cara. Gente. Não, eu acho o seguinte, minha opinião, tá? Assim, o ponto crucial, tem lá no livro Duna, uma parte que ele até fala. Naquele momento que ele conheceu o Stilgar, tava ele e a mãe dele, o Stilgar, se ele morresse ali, todo mundo morresse ali, não teria jihad. Era aquele ponto crucial, tipo assim, ele tinha que matar todo mundo e depois se matar e matar a Jéssica. E aí não teria esse jihad, não teria essas coisas, na visão dele. Porém, Paul tinha 15 anos, acabou do pai ser assassinado, tava naquela vingança, e ele foi escolhendo os caminhos pra vingança. E aí a gente tá... Agora vamos lá. Paul tinha 15 anos. Com 15 anos você não tem poder pra fazer porra nenhuma. Não, ele aceitou a fonte que lhe foi oferecida. Que foi ele aceitou a vingança. O ciclo de violência que a gente já falou até, acho que no primeiro ou no segundo episódio. Ele bebeu esse ciclo da violência, ele vive esse ciclo da violência, e pra mim é muito cômodo ele esticar as perninhas dele e pedir massagem, sendo que ele propagou o ciclo da violência. O ciclo da violência ele existe por conta de Paul. Isso é fato. Sim, mas por conta dele e por outra coisa também. Lógico, tá? Assim, lógico. Lembrando que o Frank Herbert também tinha a questão do inconsciente coletivo. Então ele falava que a partir do momento em que o Paul entrou no jogo e os Fremen também entraram, porque assim, os Fremen não eram só usados pelo Paul, eles também usavam o Paul. Era uma troca, uma simbiose. Olha a diferença, então, cara. O povo Fremen, ele sai de um povo escravizado, isso é fato, né? Os Harkonnen tratavam eles como burro de carga, e hoje eles são um povo que dominam todo o sistema governamental. Eles estão ali. Stilgar, cara, Stilgar sai de um líder tribal para o braço direito do imperador. Exato. A Hack sai de um planeta explorado para os centros da galáxia, do universo. O universo ali, não tem como passar. Mas é muito legal essas considerações que a gente está fazendo. E você sabe que eu passo um pouquinho de pano pro... Passa nada. Pô, mas é assim mesmo. Então, mas olha só, então eles acabam... agora eu queria também só salientar uma parte bem interessante. Cara, o Paul é muito foda, né? Porque na conversa com o Edric, cara... Na conversa com o Edric, ele descobre que tá as Bene Gesserit, os Tleilaxu e a guilda, todos numa conspiração. Nessa conversa, ele fala assim: os pensamentos de Paul piscaram. Aí a sociedade dos Tleilaxu estaria por trás da manobra. Piscaram. A recente vitória do Jihad estava relacionada à atitude do Edric. Piscaram. Vários princípios das Bene Gesserit se revelavam ali. Descobriu quem estava na conspiração.
nessa conversa com o Edric, que o cara lá é um navegador potente, um cara de outro nível, mesmo assim conseguiu entregar o jogo ali pro Muad'Dib, né? Gente, eu acho que todo esse capítulo, eu acho ele muito visual, assim, na questão de... Seria muito legal ver uma coisa adaptada pra isso, porque seria muito interessante, assim, a atmosfera e essa parte, assim... E o navegador da guilda em si, né? Então eu vi bem graficamente, assim, na minha cabeça esse capítulo. E legal que eu gosto muito desse capítulo, Júlio, é que ele também acaba te fazendo links. A gente, o tempo inteiro, fica fazendo links do universo de Duna pelas nomenclaturas, pelas religiosidades e tal. Mas nesse capítulo, ele é descarado de assim, olha, a nossa história, a história em que vivemos, né, no nosso universo, ela faz parte também de Duna. Agora não faz sentido. Porque eles trazem pra conversa, pro plano de fundo, até um personagem histórico. E é fantástico, né? Gengis Khan, né? Como eles falam sobre Gengis Khan. E você pensa assim, né? Aí até diz, ele era um deus, como ele elimina? Ele elimina na batalha, porque aí justamente vai trazer o guerreiro, sabe? Quem destrói não são deuses, quem destrói são guerreiros, utilizando fé, utilizando religiosidade, mas no final das contas, quem morre e quem mata são guerreiros. Isso. Não, e o legal do Edric, assim, ele fala uma coisa aqui, uma frase muito massa, que ele dá um... O Edric é muito foda. Ele dá um tapa. Ele tem personalidade, assim, né? Eu não sei como é um tapa na cara, a gente chama de tabefe aqui no Ceará. Que ele fala... uma mãozada, né? Na cara, que ele fala assim, o poder costuma isolar aqueles que o detêm em demasia. Por fim, acabam perdendo contato com a realidade e tombam. Cara, muito quem não vê isso, né, cara? Os grandes líderes, ou então a gente vê mesmo, assim, até mesmo no nosso trabalho, em determinados momentos, você pode ver em determinado grupo, que é lá o de direção e tudo mais, quando os caras se fecham naquilo ali, não quer ouvir mais nada e mais ninguém, né? Os caras se perdem, né? Não perdem o contato com a realidade, acham que as pessoas só veem os elogios, a babação, né? E não vê o que tá acontecendo. Eu acho que é justamente pelo que o Paul tá passando, né? Então ele tocou bem na ferida, assim. Ele tá, digamos, solitário ali no topo, né? E ao mesmo tempo alarmando, assim, por algo que é errado, né? E o interessante é que o Paul até tenta sair dessa pergunta, né? O Paul fala assim, como é que isso pode ser uma mentira se milhões de pessoas estão abraçando essa nova fé, né? Que as pessoas estão indo atrás, né? Aí o Edric solta essa. O que a religião e o interesse pessoal não são capazes de esconder, os governos o fazem. Gente, isso aí é que nem cloroquina, né? Todo mundo tá usando, deve ser verdade, né? Porque, exato. Meu Deus. Esse nível. Eu acho esse capítulo fantástico, porque o Edric, ele tá o tempo inteiro batendo em Paul, e faz tempo que Paul não apanha. Faz tempo que as pessoas têm medo, né, de falar as coisas pra Paul. Dá vontade de você fazer um livro de citações do Edric espancando o Paul Muad'Dib. Aí eu vou complementar, porque aí assim, o povo tenta sair toda hora e o Edric tá tipo, sabe aquele lutador de boxe, o cara tá ali encostadinho assim na lona, o cara tá só dando os golpes, o cara não consegue sair ali do cantinho. O Paul, ele tenta dizer que, não, o meu ponto de vista, eu prefiro o ponto de vista dos céticos, né? Aí o Edric, opa, a gente tá falando de religião, você falou que a religião une as pessoas. Aí ele fala, o ponto de vista dos céticos, aí no caso, e Edric espichou um sorriso, né? E os soberanos são sabidamente céticos no que toca a religião. A religião também é uma arma. E que tipo de arma seria a religião quando ela se torna o governo? Caralho. Nessas horas, você tem que dizer, tipo, aqui no Ceará a gente fala assim, menino, vai dormir mais cedo aí, vai lá, porque tu já deu aí pra ti. A gente não vê esse discurso atualmente, né, com relação a dizer que aquele cara é o escolhido por Deus para governar, que aquela nação abençoada por Deus para levar a democracia para outros povos. Rapaz, é uma coisa incrível isso que aparece. O Messias e tal. E detalhe, gente, acho que o Frank Herbert o tempo inteiro, eu adoro isso nele, porque o Frank Herbert ele não critica a religiosidade, né? Ele critica os perigos
do fundamentalismo religioso. E o que nós estamos mais vendo nos dias de hoje são pessoas mau caráter, pessoas... E, gente, para de dizer que ele é louco, que são loucos, não. São pessoas ruins, são pessoas malignas mesmo, e que utilizam todo esse poder, utilizam toda essa linguagem, para até trazendo uma fala do passado do Pascoal nesse mesmo episódio, para demonificar o outro lado. Exato. Porque se o outro lado é o demônio, eu sou o bom, eu sou o escolhido, eu sou o Messias. Cuidado, gente. Esse discurso é extremamente perigoso, e Frank Herbert vem falando há anos de forma incrível, sabe? Por isso que é tão interessante um personagem como o Eldrick. Você vê, né? Paul é o herói caído dessa história, né? Que de herói não temos nada. Essa não é uma história sobre heróis, né? E você tem um personagem que finalmente tá tentando colocar Paul no lugar. Mesmo que seja um antagonista, mesmo que a gente saiba que ele tá orquestrando, né, ações contra Paul. Paul precisa se colocar no lugar dele. Porque os caminhos que ele entrou, que ele aceitou, são também caminhos complicadíssimos. Caminhos que podem trazer ruínas, né? Então, gente, cuidado com esse discurso. Afastem-se desse discurso do demonizar o outro. E nesse capítulo a gente vê isso de forma brilhante. Outra coisa bem importante, uma coisa que a gente também tem que falar, Hildo, aqui tá o teu personagem, dos teus personagens que tu mais gosta aqui do Messias de Duna, que é o Joker. O nosso Joker. O Seitele tá aqui, cara. Não, e ele só ali de canto, assim, ó, só rindo com os olhos. Nossa, muito, muito genial. Cara, ele é maravilhoso. Esse cara é maravilhoso. Gente, por favor, levem seus filhos, suas irmãs, suas mães, seus cachorros. Leva a mãe também, leva todo mundo pra a parte 2 de Duna, porque o Villeneuve precisa fazer o Messias de Duna só pra gente ver o Seitele. Cara, e sabe o que é legal, assim, porque a questão dos olhos, né? O Paul, ele olha pro cara, o corpo dele é um corpo comum, assim, da pessoa comum, né? Aquela formato que o Paul sempre vê. Mas ele olha pros olhos, e aí a gente vê a importância dos olhos em Messias de Duna, e nós vamos ver mais na frente também porque que os olhos é tão falado nos olhos, que o próprio Gola, né, ele veio com olhos de metal, porque exatamente pro povo não ver o que tem ali dentro. Né? A janela da alma, né, cara? Não pode, a gente não pode permitir que a nossa alma seja vista, né? Não pode. Aí ele vê no Seitele que o cara é mais velho do que aquilo ali, e o Seitele, de uma certa forma, ele se afasta um pouquinho do Edric, e ele chega perto do Paul, né? Que ele deve ser uma cena, no caso a Júlia falou uma coisa muito legal, deve ser visualmente muito legal. Ele tá empurrando o carrinho. Lembra-se que ele chegou lá empurrando o carrinho do navegador, né? Ele tá lá só com aquele carrinho de supermercado. Cara, tá boa, é muito visual, mas eu não consigo, cara, imaginar a porra desse cara. Mas é que engraçado, se você for pensar, o Saitei teria que ser vários atores, tipo, fazendo... Sim. Seria muito interessante, tipo assim, todos teriam que ter o mesmo jeitinho. E tem que ser uma galera foda, viu? Exato. Não, e aí ele chega pro Paul, né? Antes de sair, ele dá uma olhadinha assim de lá, né, e fala assim... Há quem diga... Aí ele se afasta um pouco do Edric com relação a essa figura do Paul, né? Porque na realidade ele vê um outro lado também, um lado, entre aspas, positivo da liderança. Ele fala assim... Há quem diga que as pessoas se apegam à liderança do imperador porque o espaço é infinito. Sentem-se solitárias, sem um símbolo para uni-las. Para um povo solitário, o imperador é um lugar definido. Podem se voltar para ele e dizer, estão vendo só? Lá está ele, ele nos une. Talvez a religião tenha a mesma finalidade, milord. Que é o que o Hildo fala. O Frank Herbert, ele não está crucificando a religião, né? Da mesma forma em que a religião ela pode ter esse cara que vai decidir se milhões ou bilhões vão viver ou morrer, a religião também ela pode, como a gente viu em vários pontos do início do cristianismo, unir pessoas que vão morrer por uma causa, para defender o amor, a luta pela justiça, né? Então é legal também ver esse contraponto aqui, final aqui do Seitele. O Joker sendo bem paz e amor. O Joker paz e amor, não conhecia. Mas a gente vai para a parte final dessa conversa. Pode falar. E depois, sim, Saitei acenou alegremente com a cabeça e voltou a empurrar o tanque de Edric. Isso tem que rolar, cara. Isso tem que rolar.
assim, se dirige ao caixa para poder passar as últimas compras dele com o carrinho dele. Mais ou menos essa situação. E aí vai chegar uma situação que o Hildon já cantou a bola, e como historiador, eu acho que ele fica empolgado quando ele vê essas comparações, citações, né, essas alusões, em que o Frank Herbert ele começa a conversar com Stilgar, chega o Corba, o cara mais nojento, porque assim, um Fedaykin, cara, cara que... Cara, eu tenho muita raiva do Corba, cara. Virou um burocrata religioso, é pior do que o burocrata estatal. Eu odeio o Corba. Tá? E aí o Corba vem com vários cristais lá, com informações, e o Stilgar doido pra falar uns dados que ele tinha feito de um determinado planeta, né? Até que é muito engraçado, eu começo a rir. O Hildon usou a frase inicial, né? Que se desidratem. É muito engraçado o xingamento frame, né? Desidratem isso aí. É uma imoralidade falar isso. É engraçado isso, vindo da boca do imperador. Mas aí o Paul, ele começa a conversar com o Corba do lado e com o Stilgar, que eu acho bem interessante também. A gente vê dois contrapontos. Lembrem-se que no final de Duna, o Paul viu Stilgar olhando para ele em estado de graça, e aí ele pensa: estou perdendo um amigo, né? Estou ganhando um crente. Né? Nesse exato momento ali foda. Em Duna. Essa frase para mim é poderosíssima, bicho. E aí ele se sente solitário, né? Por causa disso, que ele perde o amigo, né? O cara que podia chegar para ele e falar o que quisesse, né? O mais legal, Pascoal, é que a gente percebe, principalmente nesses dois últimos capítulos, é que ele não perdeu. Ele acha que perdeu por esse caminho, essas escolhas que ele faz, mas ele não perde. Ele não perde. Por quê? Porque Stilgar é leal demais, cara. Que personagem maravilhoso. E ele também... Ele até chama o Paul de Uzul, né? O antigo nome. Isso. Já quieta, menino. Eu te criei. Ensinou a montar o verme. Ensinou a montar um verme, fui eu. E tu ainda montou porcamente. Ela até fala, foi uma coisa porca, foi um serviço porco. Serviço merda, viu? Foi que você fez. Mas aí nessa conversa o Paul, ele começa a falar, como o Paul falou, o Hildon falou, sobre Gengis Khan, e se compara ao próprio Hitler, né? Gengis Khan você acaba não dando tanta importância. Eu só liguei no Gengis Khan, não mentir. Foi? Mas, no geral, assim, você vai pesquisar, é legal, mas é uma coisa assim que você tem que pesquisar, né? O Hitler não. É porque Hitler é lugar comum, é um lugar tranquilo, a gente sabe das atrocidades, mas, porra, quando fala em Gengis Khan, como a gente sabe como os mongóis eram, sabe? Era o lance... E o mais interessante, Pascoal, é que os mongóis, eles assimilavam também a cultura do dominado, né? Eles, às vezes a gente só sobe da destruição, isso, né? Mas, por exemplo, o Kublai Khan, neto de Gengis Khan, ele é um cara que ele assimila várias culturas, ele transforma aquele pequeno reino de saque e destruição em algo absurdo, a ponto de conseguir invadir a China, né? É verdade. E aqui nessa conversa, né, a gente vê um Corba, um burocrata religioso, trazendo essas informações, o Stilgar puto, porque é que o Paul não quer ouvir as minhas recomendações que eu fiz aqui, virei à noite trabalhando com café, com melange, para trazer essas informações. Ele não quer dar atenção, quer que eu vá olhar histórias da Terra antiga, de líderes anteriores, ele não consegue compreender isso aí. E aí ele fala, né, que Stilgar não é um cara catedrático, cara. Né? Não, e aí o que eu acho mais legal é que nessa conversa ele coloca a história de que tem visitas, né, no planeta, no palácio do Paul, e que tem visitas estranhas indo para lugares onde não poderiam ir. E aí o Paul começa um jogo com o Corba e com o Stilgar. O Paul fala assim pro Corba: Corba, creio que você seja a minha melhor criação. Aí o Corba, havia ofensa na voz de Corba: tem admiração por mim? Aí ele fala: alguma vez chegou a se sentir como um apóstolo? Aí o Corba:
meu imperador sabe que tem uma consciência limpa. Cara, ali era o Paul dizendo assim, praticamente implorando pro Stilgar prestar atenção e diz, não se transforme nessa coisa. Isso. Não se transforme nisso aqui, nesse bajulador, nesse cara sem personalidade, nesse cara que só faz o que eu mando. Não faça isso. E tanto que nessa conversa ele manda a galera matar o Sardaukar, né? Porque a Shani percebeu que tinha Sardaukar lá na comitiva do Edric e mandou o Corba matar. Digo, olha, Corba, vai lá também. Eu sou o líder do religioso. Não, você vai lembrar que você é Fremen. E você vai fazer o seu serviço. Você vai lembrar quem você era. Vai matar esses caras que estão aqui invadindo a nossa casa, o nosso lar, o meu sítio, né? E aí é muito massa que diz, pô, Stilgar, cara, acorda, Stilgar. Sai dessa, Stilgar. É muito bom. É um chamado meio que desesperado, né? Porque, em primeiro lugar, ele tá torto, né? Pô, tá torto todo de tanta lapada que ele levou. aí de repente, depois de todas essas lapadas, ele sabe o quanto ele foi permissivo com Corba, o quanto ele foi permissivo em permitindo mesmo toda essa situação, e existe a culpa. Ele diz assim, caralho, esse ser escroto existe porque eu permiti. E ele olha pra Stilgar e diz assim, Stilgar, por favor, não vá por esse caminho. Óbvio que o Stilgar não vai, óbvio que não vai. Mas existe um medo justamente porque finalmente Paul apanha. E quando a gente apanha, cara, a gente fica medroso, a gente fica, sabe, com a carne ainda meio sensível. E eu acho que é muito disso, né? Muito disso, de um chamado à realidade. Não apenas por ele ter descoberto tudo. Porque eu acho que o descobrir tudo, descobrir as maquinações, para ele seria o de menos. O problema é ele sentir que ele está frágil, sabe? Ser colocado nessa situação em que ele não tem poder, porque vamos admitir, Paul nunca foi uma pessoa inteligente. O Paul é o Neo ele nunca foi de Matrix. Burro pra caralho. Se não fosse a Shani, a Trinity, a Jéssica, já era. Mulher não rolava. No poder, na verdade, né, galera? É isso aí. Inclusive eu concordo. Vai ver a Alia. A Alia é tipo assim. A Alia é perfeita. Sensacional. A Alia é perfeita. Ela tem personalidade, ela é, sabe? E o Paul lá, tipo... Não, nessa hora, é o seguinte, quando acontecesse tudo isso, a Alia só olha assim, seguinte, manda matar todo mundo. Não quero esse problema pra mim. Mas por quê? Porque ele falou do jeito que eu não gostei, pode matar. É mais ou menos isso, não tem conversa com ela. Agora a gente conversa no último programa, Júlia, eu e o Hildo, quero saber se tu tem a mesma opinião. E eu até falei isso, eu acho que a Alia, ela tem muito mais amor pelo Paul, mais preocupação e mais cuidado do que o Paul tem com ela. Inclusive, eu acho, até tirando um pouco a reta da Jéssica, que o Paul ainda é mais culpado do que a Jéssica, porque ele tá ali do lado dela e ela se mostra sempre tão preocupada com ele e ele não fica tão perto dela como deveria. Eu concordo também. Eu acho que a coitada da Alia, ela fica... Alia, eu falo Alia. Ela fica ali jogada às traças, né? Sabe, eu acho que ela... esse tempo todo tá totalmente assim, abandonada pela mãe, pelo irmão. E ela tá se preocupando com todo mundo, e ela tem as coisas da cabeça dela, e ela tem que lidar com aquele povo lá. E o povo parece que fica ali, assim, absorto nos pensamentos dele o tempo todo, e fica, sabe? E não sei, ele vive no mundinho dele ali, e eu concordo. Mais uma vez, é um capítulo muito legal, muita coisa interessante, que a gente vai pegando esses detalhes, né? As pessoas falam que Duna não tem comédia, não tem... Eu rio demais. Eu sempre me divirto, principalmente quando o Stilgar tá putaço. Eu fico rindo aqui sozinho. Eu coloco, inclusive, eu sou do cara que bota o kkkk, tá? Então, assim, eu não sei qual é o tipo de... de psicopatia, né? Quando você tá rindo na internet, né? Se você colocar um RS, tem um determinado tipo, um kkkkkk é outro. Cara, tem análise psicológica quando tu ri, cara. Caralho, eu boto o kkk. Cuidado. Eu sou de kkk também. KKK em maiúsculo é tipo assim... E às vezes eu boto o kkk em um monte de letra assim aleatória que eu realmente achei engraçado. Esse daí é o seguido, assim, o H ou SH. Então é uma forma de você rir de forma escandalosa, tá?
Pascoal tá muito jovem, viu? Gente, a gente vai encerrando aqui esse capítulo maravilhoso, assim, muito legal, muita coisa importante. E a gente vai agora, obviamente, para as nossas considerações finais. Grande Hildon. Olá. Que capítulo fenomenal, que parceria incrível com Júlia aqui com a gente, né? Júlia é fantástica. Sempre... E aí eu gosto. Muito obrigado. Sempre um prazer. Volte mais vezes, Júlia. É sempre um prazer. Ainda mais pra gente se juntar e falar mal de pouco. Acho que cara, não acho não. As fofocas do Império são interessantes. Gente, se você quiser saber mais sobre as fofocas do Império, um quadro especial, fala com a gente, manda aquele pix. Fofoca com Melange. Mas olha só, Hiro, o que você gostaria das suas considerações finais? O que é que você achou de mais interessante nesse capítulo 9? E também, se alguém tiver uma ideia de criar um podcast, não sabe como fazer, não sabe como editar, quer fazer tipo uma médiazinha de 6 horas de gravação. Não, esse não, gente. Vamos deixar abaixo. Que faz. Mas, gente, antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho do capítulo, rapidamente, né? E o que eu quero dizer pra vocês é que é o seguinte, muito cuidado com essas pessoas que acham que têm o poder, que acham que estão acima de tudo, que acham que conhecem mais do que os outros. Cuidado. As pessoas não conhecem nada e vão lhe manipular. E o manipulador é preciso se afastar, é preciso tomar cuidado, né? E esse capítulo fala de uma forma magistral pra mim, o quanto as pessoas gostam de manipular o outro. E quando de repente alguém dá um tapa na sua cara, na sua vida, você fica assim, eita, acho que eu não sou tão manipulador assim não. Então eu achei esse capítulo fabuloso, porque brinca com esse conceito, brinca com a religiosidade exacerbada, né? O fanatismo religioso. E eu acho que esse é o capítulo de despertar de Poe. Acho que todos nós passamos por momentos de despertar. É importantíssimo a gente passar por esse momento, porque senão nós vamos nos tornar zumbis em nossa própria história. E isso não leva ninguém a nada, né? E se você quiser ter o seu podcast editado pela Radiola Mecânica, manda mensagem pra gente que a gente vai encontrar a sua identidade. Teve um cachorro aí, eu vou tirar esse cachorro. Desculpa, gente. Porque o cachorro quer ter o seu podcast. Peraí, deixa eu tirar. Não, ele quer o seu podcast. A gente vai dar voz e encontrar a identidade do podcast do cachorrinho. E é isso. Ele tá extremamente desidratado. Peraí. Se desidrate esse cachorro. E agora vamos para as considerações finais da nossa planetóloga Júlia Masseng. Mais uma vez, muito obrigado. Eu e o Hildo estamos muito felizes de você estar aqui, né? E fale um pouquinho das suas considerações finais, se quiser dizer quais são as suas redes sociais, se você está vendendo mudas de Arax para algum outro planeta, vai falando aí. Ai, gente, obrigada por me receberem mais uma vez. Eu sempre adoro falar de Duna, vocês sabem, né? E, olha, eu acho que esse capítulo foi nada mais, nada menos que um compilado de tudo que o Frank Herbert pensa, sente e quis passar com Duna. Eu acho que isso aí é bem o ponto alto, assim, do que ele quer passar. Essa coisa que ele sempre falava, o perigo dos líderes carismáticos e o perigo da religião misturada com o governo, eu acho que isso passou, assim, claramente o que ele pensava, o que ele queria com esse livro. Então, é um capítulo muito interessante. E só um comentário aqui, tirando aqui da fala do Edric, porque, né, grande pensador do tempo, Edric. Essa coisa que ele falou, o poder costuma isolar aqueles que detêm demasia, por fim acabam perdendo o contato com a realidade e tombam. E ele bota um tombam ali no final, porque pra realmente, assim, avisar o povo que tá vindo aí e fica de olho porque tomba. Sim, verdade.
E é isso, gente. Como diria Carol Conká. Então tombou. Já que é pra tombar, tombei. Tombei. Mas enfim, gente, como eu falei, é um capítulo que define, assim, deixa muita coisa clara, assim, a respeito do perigo da religião misturada com o governo, e até eles falam ali de pessoas históricas que realmente mataram milhares de pessoas, e eles comentam que, só isso? A gente matou bilhões, dizimou milhares de religiões, então isso mostra o perigo que é, sabe? Eles estavam dizimando as pessoas todas, e não concorda comigo, vamos excluir, vai ter só uma religião. Então isso é realmente muito perigoso e é um retrato da nossa realidade. Era em 64, ele 65, e é hoje em dia ainda, gente. Então é verdade. É isso aí, obrigada, gente. Me chamem de novo, porque foi muito legal. Perfeito, Júlio, perfeito. Minhas considerações finais, obviamente, é que o menino Paul passa por muitos problemas. Não, mas olha só. Claro, né, que a gente já aprendeu muito aqui com o Edric, com o Seytale. O Paul realmente acabou aí no final meio que percebendo que precisava de alguma forma salvar, entre aspas, né, acordar, na realidade, não é salvar, é acordar os seus amigos para que eles não caiam nessa armadilha que a gente, que no caso a Júlia falou, que o Hiro falou, dessa questão da política e da religião. E também vai aqui para vocês seguirem o DunaCast nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no DunaHacks Brasil, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Discord. Temos canais de WhatsApp, temos grupos de WhatsApp, de Telegram. Então fique à vontade para se achegar. O City cabe mais gente. Se acheguem para cá para a gente fazer com que cada vez mais essa obra incrível do Frank Herbert seja mais conhecida. Em breve vamos ter novidades, vamos ter Dunaverso. Faz tempo que a gente não faz, mas já estamos com uns projetos aí que depois eu falo para o Hildo, não falei, tem umas coisas legais, vai chegar coisa boa aí pra gente conversar, mas é isso, muitíssimo obrigado a todos que estão nos escutando, até o próximo episódio. Obrigada, valeu! Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com